Salve, salve, simpatia! Boa tarde, estimados da quinta-feira, véspera do dia D, com mais um dia espetacular por aqui. Não sei se é o seu caso de dormir até mais tarde e não ver o amanhecer, tendo apenas o pôr do sol como referência. Sugiro acordar mais cedo, como eu, por exemplo, amanhã, sexta-feira, para ver o nascer do sol. Vai pirar. Vou matar saudades hoje de muita gente que, como eu, nasceu aqui e conheceu ele. Ricardo Cláudio, o Rico, a maior estrela de todos os tempos do automobilismo catarinense, manezinho de coqueiros como eu. Sim, tá vivo, perto dos 80 anos, feliz e gratificado com o que as pistas e a vida lhe deram. Bom, hoje eu estou aqui no Ox, na Praia do Meio, nos anos 60 e 70. Ele estava para Florianópolis, assim como o Emerson Fittipaldi estava para o Brasil. E como eu fiz a semana passada com a Ana Cláudia, a suíça, que está de quarentena presa em Floripa, nós vamos gravar essa entrevista respeitando todas as recomendações e apenas sem máscara, porque, mantendo o distanciamento, não há necessidade da máscara. Eu vou fazer minhas perguntas de um lado e ele vai responder de outro. O Rico, não, nós nunca fizemos pega porque eu nunca podia me aproximar dele, que ele era sempre mais do que eu. Ô Rico, quais são as lembranças que você tem de infância, até os 10 anos de idade? Quem era você? O que você queria ser quando crescesse? A minha infância foi aqui nessa praia que nós estamos filmando. Era dos meus avós, me criei aqui, mas sempre com a ideia de mexer em carro. Eu sempre tive essa loucura. E os meus avós tinham carro, meu pai na época também. Coqueiros aqui tinha 2 carros. E eu vivia lá com o travesseiro embaixo, tocando o carro para frente e voltando. E a minha vida se relacionou mais ou menos em termos do automobilismo. Eu toda a vida gostei, moto, motonáutica. E hoje aqui tenho o prazer de ter sido entrevistado pelo Cacau, lenda de Florianópolis, Santa Catarina e do Brasil. Estou ao teu dispor para qualquer pergunta. Eu me inspirei nele. Fui correr em Joaçaba e Caçador. Mas, Rico, tu és o cara e continuas sendo. Nós te amamos, Florianópolis te deve muito. E aos 20 anos, quais são as lembranças? Aos 20 anos eu vim de São Paulo, com um carro velho que tinha sobrado, e ia ter uma corrida 4 horas de Florianópolis, e eu não hesitei. Preparei o carro e entrei na corrida. Minha primeira corrida eu tirei em primeiro na categoria e segundo na geral. Foi um grande feito, fiquei conhecido, e começou aos 20 anos. E eu vendo umas fotos que o Rico me deu há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e eu tava numa corrida dessas, de mascote, que eu tinha um carrinho tipo um Billy Buggy, e eu fui abrir a corrida, uma corrida dessa em Barreiros. Eu devia ter meus 9, 10 anos de idade. E o ronco dos carros atrás era uma coisa monstruosa, uns 30 carros largando na pista de terra. E do meu lado direito, correndo a pé, né, para me proteger, tava o Saroba, que todo mundo conhece, né, o Saroba do Ape, que todo mundo conhece, e do meu lado esquerdo era o chefe da oficina, que era o seu Walter Hessmann. Então eles corriam a pé do lado, eu correndo com um carrinho pequeno na frente, os alucinados roncando atrás, mas enfim, foi uma coisa emocionante. E ali começou a me despertar o interesse pelo automobilismo, que depois eu fiquei no automobilismo 30 anos da minha vida. E aos 30? Aos 30, Cacau, olha, é uma história. Acabou o dinheiro, eu não podia mais correr, aí fui contratado pelo Grupo Epic, conhecido aqui de Florianópolis, por intermédio de Chico Grilo, que era o presidente na época.
Ele botou um cartãozinho no meu bolso e perguntou se eu queria me apresentar na loja, no escritório dele, que eles tinham loja, escritório, para montar uma equipe de competição e correr o Brasil. Ah, aquilo foi como se eu ganhasse na Mega Sena. Qual era o teu carro? O meu carro na época era um Cinca, né? Mas esse teu carro era do Iquaterino, Do Iquaterino. que ganhou na loteria. E aí comprou um carro, ele já tinha um, comprou mais um, depois comprou mais outro e ficamos com 3 carros. E o número desse carro nas corridas, Era 81. que era o número do... Eu não sei se era o número de sorteio da loteria dele, mas eu acho que era. É, quando a gente chega nos 40, começa a entrar naquela fase. Ricardo Cláudio, a lenda, rico, aos 40 anos. Exato, aos 40 anos já casado, pai de uma filha linda e de uns garotos que me seguiram fielmente a minha trajetória, já com o pé no chão, sabendo o que eu queria e feliz porque a vida me deu esse prazer de eu ser o que eu queria ser, que eu acho que é muito importante. Maria Lúcia, quando é que você começou a se dar conta que o teu pai era uma estrela em Floripa? Então, Cacau, ele sempre foi um ícone. De pequenininha eu já fui acostumada a lidar com esse herói. Ele sempre foi uma referência e sempre me incentivou a ser meio parecidinha com ele. Assim, eu fui criado meio que um menino. Acelerando, aprendi a dirigir com 13 anos. Ele me botava no lombo de um cavalo em pelo e eu dominava aquele cavalo na rédea. Então, assim, a gente vivia dentro d'água, esquiando. Ele sempre foi minha referência. Então, desde muito cedo, ele é o meu orgulho. Aos 50 anos, quero crer, você se aposentou das pistas. Parou de correr e mudou de vida? Parei de correr, sim, não resta dúvida. E fiz umas provas ainda de motonáutica e com 3 filhos dos homens, eu tinha que delegar poderes para alguém, né? Então eles estão dando a continuidade do que eu consegui ser e representar aqui Florianópolis, Santa Catarina e o sul brasileiro na modalidade de estocar. E estou feliz hoje. Fiz o que eu tinha que fazer sem me arrepender absolutamente de nada. Sou feliz. Tempo bom. Eu tive muitos amigos. Não volta mais. Aquele... Saudade. Exato, é. Quanto tempo faz? O Rico para mim é o quê? Um dos melhores pilotos que tem aqui, né? Em corrida, em tudo isso era ele. Só dava ele, né? É uma honra poder participar desta homenagem justa e merecida do nosso Emerson Fittipaldi, o nosso piloto nativo, conhecido com nome de fantasia Rico do Epic, o nosso campeão do autódromo de Barreiros, aonde corria no barro, no asfalto e muitas vezes também no mato. Mas todas essas corridas sempre saía com um troféu de campeão na mão. O Rico, você falou que a sua estreia foi numa corrida aqui, 4 horas de Florianópolis. 4 horas correndo sem intervalo direto? Essa corrida foi de dia e aonde ela foi? Essa corrida primeira foi na Trindade e a segunda foi no Autódromo Cândido Amaro Damasio, em Barreiros. Onde era a Vila Palmira, né? Depois, umas 3 ruas depois, onde era a Vila Palmira. Fiz as 12 horas de Lages, começou a meio-dia e terminou à meia-noite. Ganhou? Tirei em segundo. Fiz as 500 horas de Joaçaba, tirei em primeiro. E assim, inúmeras. Fui na Interlagos, não cheguei a completar porque me bateram na traseira, mas todas as corridas eu tenho um histórico de 80% eu acertei. Eu lembro que uma vez o meu pai tinha um hotel na Lagoa da Conceição e eu, com 17 anos, trabalhava com ele. Aí, de repente, chegaram Emerson Fittipaldi, Francisco Grilo e Ricardo Cláudio. E mais uns 2, 3, uma comitiva aí. Wilson Libório, que era repórter de automobilismo do Jornal Estado. Rapaz, eu tive que fazer uma caipira para o Emerson Fittipaldi. Foi o meu primeiro troféu. Mas nessa época, o Chico Grilo
que era presidente do EPIC, foi convidado a ser presidente da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, com sede aqui no Brasil. E ele trouxe o Hermes Fittipaldi aqui para conhecer Florianópolis, fazer um merchandising, e onde o Hermes ficou aqui 2 dias, hospedou aqui em Florianópolis, mostramos a ilha, comemos um camarão e tivemos lá quando tu preparou a falar da caipirinha. Acabou? Já? Coisa boa poder mostrar isso. Nossa história contada por quem fez parte dela. Sobre o assunto da semana em Floripa, quero dizer que a moça que esteve aqui no programa denunciando acusações falsas contra o seu filho numa rede dominada por grupos de adolescentes, esteve ontem na polícia, junto com a outra mãe da menina de 14 anos que fez as postagens, a filha, acompanhadas de uma advogada. Se entenderam. A mãe da menina pediu desculpas, sua filha reconheceu o erro e apagou as postagens. Passei 2 dias difíceis, viu? Muito difíceis. Mas hoje acordei agradecendo a Deus e ao meu santo, São Judas Tadeu, pedindo a eles que me protejam para continuar ajudando pessoas que, muitas vezes sozinhas, procuram por justiça. Com Deus, com a verdade e defendendo de forma inquestionável o respeito e a igualdade de gêneros, é possível sim resistir a todos os ataques. A lição desse caso é simples. Em qualquer situação, procurem seus pais. Bem ou mal, eles serão sempre os seus melhores conselheiros. Até amanhã, Polito.